Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince, que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós. Bem-vindo ao novo episódio do nosso programa És uma Nova Criatura. No episódio passado, falamos que quando o homem pecou, cada parte do seu ser foi afetada, o espírito, a alma e o corpo. Referimos que não é de uma cerimónia, mas de um ato criativo de Deus que precisamos. E acrescentamos que Satanás tem poder sobre todos os que estão em rebelião contra Deus. Hoje continuaremos a falar um pouco mais sobre os efeitos do pecado. No livro de Jó, o capítulo 41 é um capítulo inteiro que se dedica à imagem de um monstro marinho que se chama Leviatã, que é outra representação de Satanás. E o último versículo desse capítulo diz que ele é o rei de todos os filhos do orgulho. Portanto, quando somos orgulhosos, rebeldes, autoassertivos, seguindo o nosso próprio caminho, estamos sob o domínio de Satanás. Ele é o espírito que trabalha agora em todos os filhos da desobediência e em todos cujas almas estão em rebelião para com Deus. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, no início do versículo 3, afirma: entre os quais todos nós também antes andávamos. Todos nós inclui o apóstolo Paulo, todos os apóstolos, todos os pregadores, todos os pastores, todos os evangelistas, todas as pessoas. Todos nós estivemos alguma vez nesta condição até à nova criação. E o versículo continua: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Não há exceções. Todos estivemos assim, na nossa ignorância, escuridão, rebelião, seguindo o nosso próprio caminho, fazendo as nossas próprias coisas. E a maior parte de nós praticamente desconhecendo a sua condição real. Derek Prince dá o testemunho que pelo menos 10 anos antes de conhecer o Senhor, ele procurava desesperadamente algo satisfatório, pois não se sentia satisfeito. Academicamente tinha muito sucesso. Academicamente tinha atingido o topo, mas interiormente não se sentia satisfeito. Sentia que devia haver algo mais, mas não sabia onde estava. Não sabia o que era, nem como encontrar. E embora fosse bastante privilegiado nas associações intelectuais, na realidade não tinha ninguém à sua volta que lhe dissesse. Não havia ninguém que o pudesse esclarecer quanto ao que procurava. Procurou por toda a parte. Foi da alta sociedade. Foi ao balé e à ópera. Foi de classe baixa também. Foi a clubes noturnos e a outros lugares que nem vamos referir. Tentou tudo. Não teve escrúpulos. Decidiu que ou se acredita em todos os 10 mandamentos ou não se acredita em nenhum. E decidiu que os mandamentos não serviam para si. E quanto mais investigava e procurava, mais insatisfeito ficava. Ele não sabia, mas estava na escuridão. Tateava e estava cortado da fonte de vida. Então o Senhor Jesus se revelou a ele de uma forma clara e pessoal e imediatamente percebeu que era o que tinha procurado durante toda a sua vida. E há incontáveis milhões assim por todo o mundo e é responsabilidade nossa, como os cristãos, pelo menos sermos capazes de dizer como encontrar o que procuram. Se não quiserem, já é problema deles, mas é responsabilidade nossa sermos capazes de dizer que isto é o que têm procurado toda a sua vida, e é assim que vão encontrar. A terceira área do homem, o corpo, também foi afetada pelo pecado, e podemos descrever o resultado no corpo humano como uma simples palavra que é corrupto ou corruptível. O corpo ficou sujeito à decadência, ao envelhecimento, às rugas, à rigidez articular, à calvície, à doença. E finalmente, qual o fim de tudo isto? Qual o desfecho? A morte, é claro. Se olharmos apenas para Efésios, no capítulo 4, versículo 22, Paulo diz que
quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Todos nós, pois, vivemos num corpo corruptível. Muita gente luta contra isto, tentam atuar como se não fosse verdade. Fantasiar-se-ão, farão todo o tipo de coisas para esconder de si próprios o facto de que o seu corpo está em decadência, mas não podem alterar este facto. Não se esqueça, o resultado do pecado na totalidade da personalidade humana é este. O espírito morre, cortado da sua fonte de vida que é Deus. A alma torna-se rebelde. O corpo fica sujeito à decadência e corrupção. Tudo isso só pode ser mudado de uma única forma, pela nova criação. O resultado do pecado na personalidade humana só pode ser mudado pela nova criação. Como temos olhado para a antiga criação, as coisas já farão muito mais sentido quando olharmos para a nova criação no próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós.